Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, chega fortalecendo com like, porque vamos para notícias do Coringão. Tem notícias todo dia aqui do Corinthians, então chega dando essa moral. Pessoal, Fausto Vera pode deixar o Corinthians em destino a um time na Grécia. Mateuzinho, ex-Flamengo que vai acertar com o Corinthians. Vai acertar não, tudo certo, só falta anunciar. Não quer ser chamado mais de Mateuzinho, agora é Matheus França. Meu Deus do céu, se quer mudar de nome, deixava só Matheus. Mas a escolha é dele, eu espero é que ele jogue bola. É isso que eu quero, o nome não importa. Espero é que ele jogue bola, que ele vista a camisa do Corinthians, represente, dê carrinho, assistência, faça gol e marque, principalmente, e marque. Pessoal, comente aí o que você achou dessa história do Mateuzinho mudar de nome e também da possível saída do Fausto Vera. E vamos ver aqui o que a Lili Nascimento vai falar a respeito do Coringão. E não esquece, hein, rapaziada? Fortalece aí com like, porque domingo tem Coringão, Corinthians versus Guarani. Então, conto com a sua ajuda, a sua força aí. A gente sai do Grêmio, vai para Lili Nascimento com o Corinthians, porque também a gente fica na expectativa de bola rolando para o Timão no Paulista. Lili. Pois é, Mari, bom dia para você, beijo aí para todos do estúdio, fãs de esporte. O Corinthians está prestes a estrear no Campeonato Paulista, é no domingo contra o Guarani, lá na Neoquímica Arena. É claro que o fiel torcedor aí tá com saudade de assistir o Timão e a gente da imprensa também de acompanhar os jogos, né? Só que para essa partida, o Mano Menezes não terá à disposição todos os contratados, tá? Rodrigo Garro, o Gustavo Henrique, o Félix Torres e o Mateuzinho não foram registrados a tempo no BID, então não estarão à disposição, pelo menos para essa estreia. Em contrapartida, Hugo, Diego Palacios e também o Ranielli poderão jogar, estarão à disposição do Mano Menezes. E aí o torcedor fica naquelas, né? Tudo bem, 6, 7 reforços até agora, né? O Corinthians chegou a 7 reforços, mas e no ataque não vem ninguém? Bom, o Augusto Melo deu uma entrevista à TV Bandeirantes esclarecendo algumas coisas, né? Entre elas de que o Corinthians não tem dinheiro para trazer estrelas, mas que em breve a situação financeira vai se ajeitando, aí o Corinthians vai conseguir contratar mais jogadores de peso, pelo menos 2 nomes de impacto. Por que as contas vão se acertar? De acordo com Augusto Melo, o Corinthians fechou mais um grande patrocínio de placas para a Neoquímica Arena no valor de 240 milhões de reais em 5 anos de contrato. Seriam mais ou menos 48 milhões de reais por ano. Além disso, ele garantiu que a camisa, o patrocínio da camisa do Corinthians, que na última temporada era de cerca de 123 milhões de reais, vai bater os 250 milhões de reais. Ou seja, é muito dinheiro chegando. Vamos ouvir um trecho da entrevista que ele deu à TV Bandeirantes. Aliás, eu nunca me gabei disso, você nunca viu eu vir na imprensa, fechamos o maior... Não, ao contrário, a gente está fechando porque o Corinthians é o maior do Brasil, o Corinthians é o maior do mundo para mim, não tenho dúvida disso, e eu vou brigar para que ele sempre tenha os maiores patrocinadores do mundo. A gente já está ali equiparado com os europeus em termos de patrocínio, eu estava até vendo um ranking essa semana, então a gente está brigando mais por isso. E você pode ter certeza que em menos de um mês nós vamos estar fechando quase 1 bilhão de patrocínio, em menos de um mês. Escreve, falam que eu falo demais, eu falo a verdade, porque eu já tenho irmãos. Eu não vou falar uma coisa que eu não tenho irmão, que eu não posso provar. Então não me preocupo com as pessoas. Agora, quanto a dentro de campo, gente, nós temos 2 mundiais. E o que o Augusto e toda a sua equipe excelente está trabalhando agora para que o Corinthians volte a ganhar esses títulos, para que o Corinthians volte a se reestruturar, para que o Corinthians volte a ser protagonista. Nós temos 2 mundiais dentro de campo. É o que mais o Augusto Melo pede ao torcedor corintiano, é que tenha calma, paciência, que as coisas vão acontecendo, tá? Lembrando que além dos patrocínios na camisa, né, que segundo Augusto Melo serão apresentados e pode chegar a 250 milhões de reais, tem também o name rights aqui do CT Joaquim Grava, que deve ir de 200 a 300 milhões de reais, segundo o Augusto Melo, e que em breve o torcedor terá aí novidades sobre mais patrocínios, name rights e também ao longo da temporada mais contratações ou não, contratações de peso, nomes de impactos, que é o torcedor corintiano está pedindo desde o finalzinho da última temporada para o novo presidente. Mari. Bom, as contas do Corinthians, de acordo com o presidente, se acertando e organizando a casa. E a gente fica na expectativa para ver o Timão dentro de campo. Obrigada, Lili. A gente volta. Augusto Melo, novo presidente do clube, que deu entrevista ontem à TV Bandeirantes. Aliás, eu nunca me gabei disso, você nunca viu eu vir na imprensa, fechamos o maior... Não, ao contrário, a gente está fechando porque o Corinthians é o maior do Brasil, o Corinthians é o maior do mundo para mim,
não tenho dúvida disso, e eu vou brigar para que ele sempre tenha os maiores patrocinadores do mundo. A gente já está ali equiparado com os europeus em termos de patrocínio, eu estava até vendo um ranking essa semana. Então a gente está brigando mais por isso. E você pode ter certeza que em menos de um mês nós vamos estar fechando quase 1 bilhão de patrocínio, em menos de um mês. Falam que eu falo demais, eu falo a verdade, porque eu já tenho em mãos. Eu não vou falar uma coisa que eu não tenho em mão, que eu não posso provar. Então não me preocupo com as pessoas. Agora, quanto a dentro de campo, gente, nós temos 2 mundiais. E o que o Augusto e toda a sua equipe excelente está trabalhando agora para que o Corinthians volte a ganhar esses títulos, para que o Corinthians volte a se reestruturar, para que o Corinthians volte a ser protagonista. Nós temos 2 mundiais dentro de campo. Tá aí o presidente do clube, enfático, falando aí sobre principalmente a questão financeira do clube. Ó, como larga o Timão na temporada? Ponto positivo é o patrocínio milionário, e é 1 bilhão em receita e vindas de patrocínio, pelo menos a projeção segundo o presidente do clube. A gente falava do Santos, Juliano, Gil foram jogar no Santos, foram jogar no rival. Corinthians estreia contra o Guarani, pega Ituano, São Bernardo e depois clássico contra o São Paulo. Esse jogo será, aliás, na Neoquímica Arena contra o São Paulo. Olha aí o Mano Menezes. O time contratou Garro, Félix Torres, Matheus França, Ranielli, Palácios, Gustavo Henrique, Hugo. Comprou o Lucas Veríssimo, em definitivo, está atrás de um atacante, Pedro Raul é o alvo, viu, dona? E a nova gestão iniciando também no clube, uma gestão da oposição que quebrou aí um período de uma parte do clube que já estava há um bom tempo também comandando o clube, o Corinthians. E aí, senhores, gostaram da fala do Augusto Melo? Mais uma declaração bem típica dele, ainda parece que está em campanha, né? Aquelas frases de efeito. 1 bilhão, seu Douco, 1 bilhão. O torcedor tá empolgado. Corinthians é o melhor time do mundo, é o maior clube do mundo, enfim. A gente já está acostumado com essas declarações do Augusto Melo. Acho que o Corinthians também lógico, numa situação bem diferente, por exemplo, do que está o Santos, nem se compara. O Corinthians entra como um candidato ao título, não acho o principal favorito, mas não seria longe de ser uma surpresa se fosse campeão. Acho que é um time que está encontrando o equilíbrio que ele precisava. Então a gente fala como ponto negativo a saída de medalhões, como Renato Augusto. Talvez tecnicamente o Corinthians perca algumas coisas, mas eu acho que para o coletivo o Corinthians evolui. Acho que o Corinthians precisava dessa reformulação, dessa mudança. Até o Mano Menezes sendo um técnico que historicamente já comandou 2 reformulações no Corinthians, uma muito mais drástica, né, num cenário de Série B. E acho que eu vejo o Mano num momento como esse. Talvez não tão drástica como 2014, ou talvez sim, mas definitivamente não como 2008. Mas é um Mano comandando uma reestruturação que o Corinthians precisava passar. Desde o rejuvenescimento do seu elenco, tendo muito mais equilíbrio, né, entre as posições que dispõe. Deve jogar de uma forma até diferente. Eu acho que é um Corinthians que chega muito mais competitivo. É importante lá o que o Augusto falou, do Corinthians ser protagonista, mas é um processo. Você não vira um protagonista do dia para a noite, como a gente tem os exemplos práticos de Flamengo e de Palmeiras nos últimos anos. E se o Augusto tem declarações tão fortes, eu acho que o mercado do Corinthians vai na contramão. Acho que nesse sentido o Corinthians está indo muito bem. Não está buscando nomes badalados, ainda que tenha tido toda a novela envolvendo o Gabigol, mas é um time que tem se fortalecido com peças importantes, sobretudo no setor defensivo. Ainda acho a melhor contratação do Corinthians, para mim, ainda foi a permanência do Lucas Veríssimo. Então é um time que acho que está encontrando esse equilíbrio que precisava. Vejo o Corinthians sendo competitivo ao longo de 2024. Não sei se para ganhar algum título, mas acho que o Corinthians está precisando passar pelo esse ano e pela essa reformulação que está vivendo atualmente o elenco. O problema é que tudo com Augusto Melo é cercado de hipérbole, é tudo muito exagerado. E aí vem esse discurso. Não, mas nós temos 2 títulos mundiais. Parece... com um discurso de muita gente aqui no Brasil, não, mas o Brasil é pentacampeão do mundo. E a gente não vence um título, vamos completar mais de 20 anos sem ganhar um título. Então, ficar muito apegado a essa história de passado, ao tamanho, à tradição, geralmente é uma falácia. Ele precisa de coisas concretas. E patrocínio chegando é algo concreto e é o básico. O Corinthians precisa aumentar a sua arrecadação. O Corinthians tem uma necessidade financeira muito grande. Tanto é que o Garro, por exemplo, já atrasa a apresentação porque precisa mudar os termos de negociação da compra. Ranielli, a dificuldade de pagar o combinado com Cuiabá, houve um pequeno atraso. O caso do Lucas Veríssimo, o Corinthians se dispôs a pagar 8 milhões de euros por ele, uma quantia expressiva.
E se tratando de Corinthians, o segundo clube mais popular do país, você precisa fazer isso aí, a roda girar, ter patrocínios maiores, uma arrecadação maior para dar conta de folha salarial, da necessidade de fluxo de caixa, que tem comprometido muito o Corinthians, muitos processos que o Corinthians precisa lidar, cobranças trabalhistas, como aconteceu recentemente, Júnior Moraes teve de acionar a Justiça Trabalhista. Então, a nova gestão precisa evitar que isso aconteça. E um primeiro passo é aumento de arrecadação, usar essa força popular do Corinthians. Então, ele está fazendo o básico e até o que foi prometido em campanha, ter uma arrecadação maior para que o Corinthians passe a ter um fôlego financeiro diferente, passe a sair do aperto. Então, é pés no chão. E no ponto de contratações, vejo que o Corinthians tem acertado de ir por um caminho mais técnico, tentar fazer uma análise profunda de elenco, tentar equilibrar esse elenco antes de tudo. Então, do ponto de vista prático, o Corinthians tem remado numa direção oposta a essas falácias, a essa megalomania pregada pelo Augusto Melo, novo presidente. Ele fala demais, né? Ele mesmo já falou que ele admite isso. A questão do Corinthians é assim, é um clube que tem uma dívida muito alta, né, de quase 900 milhões de reais e precisa gerar arrecadação, gerar receita. Se organizado, é uma máquina de botar dinheiro para dentro. Eu acho que a mentalidade do Augusto de relembrar a dimensão desse clube, o potencial dessa marca, de uma torcida gigantesca, tá certo. Ainda mais se ele botar tudo isso no papel, como parece que está colocando, é um avanço para o Corinthians sair do atoleiro nessa parte financeira e se tornar um time mais estruturado, mais saudável, mais equilibrado financeiramente. Se você conseguir equilibrar a parte financeira, o Corinthians vai ser um dos protagonistas aí do futebol sul-americano, como acontece hoje com Flamengo e Palmeiras, por exemplo. O fato dele pensar grande, eu acho que é justo, mas com responsabilidade. É importante também a gente falar, eu concordo muito que as contratações do Corinthians até agora, tecnicamente, são boas. Eu acho que o time tem tudo para ser um time mais estruturado, né? Precisa reforçar o ataque ali, mas, no geral, um sistema defensivo bom, meio campo que tem uma qualidade, né? Agregou também nas laterais. Só que a gente está falando de um clube e de uma nova gestão que chega com um legado muito ruim de tudo que o Duílio não fez, ou fez de errado, inclusive com dívida até para jogador que está no elenco, como o Romero. A situação constrangedora que o Rojas teve que passar, tendo que botar em dia para o jogador até ficar bem mentalmente para desempenhar o seu futebol, que a gente conheceu lá com a camisa da seleção do Racing. Então, assim, o legado não foi bom para o Augusto, quando ele viu a realidade. Ele mesmo falou sobre isso. E, ao mesmo tempo, o Corinthians é o clube que mais gastou até agora na janela do futebol brasileiro, mais de 100 milhões de reais. Quer chamar alguma tela? Não, ia falar do Augusto. Sim. Sobre o Rojas. Boa. Ele falou sobre isso, e depois eu quero entrar nesse assunto sobre gastos, expectativas e realidades. Você fala de um valor absurdo do Corinthians, ou o maior valor na janela. Eu não sei se absurdo, não é nem absurdo. Eu usei, talvez tenha usado a palavra errada, mas o maior valor da janela. Foi o que mais gastou. Mas assim, agora. Eu não sei se o torcedor está muito contente com isso. Eu não sei se o retorno em campo, pelo menos num primeiro momento... Eu acho que o torcedor quer mais. Mas porque o Augusto falou sobre nomes mais pesados. E quando você fala em 1 bilhão de receita, sim, e fala em Gabigol, e fala em Borré, e 1 bilhão, e é o time que mais gasta, quando você vê esses nomes que chegam, acho que o torcedor pega e fala, opa, não estou entendendo. É porque o Augusto está ficando refém da fala dele. Eu acho que seria melhor para ele até, e para a gestão dele, trabalhar em silêncio. Já acabou a campanha, né? Já acabou, ele já é o presidente do Corinthians, ele tem um desafio muito grande de reestruturar esse clube financeiramente, para que o clube não tenha que passar por situações constrangedoras. Tudo bem, você tem uma receita aí e eu acho que o Corinthians consegue fazer isso. Uma receita de mais de 1 bilhão, o Flamengo tem isso, o Corinthians tem essa capacidade. Está em São Paulo, está num estado, numa cidade que circula muito dinheiro. É um time com uma torcida gigantesca. Tem essa possibilidade de ter uma receita desse nível. Mas é importante lembrar, tem uma dívida muito alta também. Tem um trabalho muito sério que precisa ser feito a longo prazo para se reestruturar. A situação do estádio, ele tem desafios para passar e ainda precisa contratar. Então, assim, é uma situação complicada, né? É difícil você pensar em qualificar o seu elenco em um mercado inflacionado e pagar a dívida, uma dívida que é muito alta.
Vamos ouvir então. Do Timão também, de olho no Paulistão, Lili. Bem-vinda de volta. Valeu, Mari. Pois é, tá chegando a hora, né? Estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, domingo na Neoquímica Arena, às 18 horas contra o Guarani. O torcedor tá empolgado nesse reencontro aí com todo o elenco e saber também como os novos contratados sairão em campo, como é que Mano Menezes vem treinando a equipe. Lembrando que alguns estão de fora, tá? Porque não foram inscritos no BID a tempo. Então, Gustavo Henrique, Félix Torres, Mateuzinho e Rodrigo Garro. A situação do Garro é a seguinte: o Corinthians comprou por 30 milhões de reais, tá? Vamos trabalhar com reais, que é o que eu trabalho, diferentemente de vocês aí no estúdio, que trabalham com dólares, euros, mas falando em reais, 30 milhões de reais em 3 parcelas. De acordo com o financeiro do Corinthians, a primeira parcela seria de 10 milhões de reais, mas na hora da assinatura do contrato, Tadieres teria pedido adiantamento da segunda, ou seja, 20 milhões de reais, o que teria bagunçado todo o setor financeiro, o planejamento para o mês de janeiro, e aí o Corinthians não conseguiu pagar a tempo, vai pagar até o final do mês como combinado, mas não há tempo do Rodrigo Garro estrear aí no Campeonato Paulista. Aí ele vai dar chances a quem? Matias Rojas, que nos 2 jogos treinos aqui do CT Joaquim Grava, ele não estava no time principal, mas agora com a ausência do Rodrigo Garro, ele deve ganhar chances, até porque marcou nos 2 jogos, de acordo com fontes que eu converso aqui do clube, vem treinando muito bem, então deve ser o escolhido aí para ser titular no jogo de domingo. Bom, em entrevista à TV Bandeirantes, Augusto Melo falou sobre a situação aí do Matias Rojas e falou também sobre a contratação de estrelas, nomes de impacto ao longo da temporada. Vamos assistir. Que eu falei que nós não vamos contratar estrela. Ao contrário, o Corinthians hoje não tem dinheiro para contratar estrelas. Por isso que nós estamos, primeiro, reestruturando a parte financeira, qualificando o nosso elenco da forma que nós imaginamos, de um projeto que nós temos. E aí sim, a hora que você tiver um caixa, 1, 2 estrelas, sempre é bom você ter numa equipe. Inclusive para você vender camisa e para você ter um elenco mais qualificado ainda. Tivemos o problema do Rojas, que hoje é um atleta encantador, simpático, cumprimenta todo mundo, abraça todo mundo, está feliz, quer jogar. Aquela história, né? Finge que paga, finge que joga e agora espero que ele jogue, porque está em dia, colocamos tudo em dia. Corinthians, salário, estamos colocando as coisas também tudo em dia. Estamos trabalhando muito para isso. É claro que às vezes pode aparecer um problema ou outro, mas falta de trabalho, falta de competência não vai faltar. Essa frase aí, né, que o Augusto Melo falou sobre o Rojas, algumas pessoas interpretaram de forma polêmica, né? Porque ele deu a entender que o Rojas não estava jogando porque não estava recebendo, mas se olhar para o lado bom da história, é que de acordo com Augusto Melo, a dívida foi quitada, o salário está em dia e aí ainda tem essa informação de que ele está treinando muito bem aqui no CT e é claro que o torcedor aguarda no domingo para ver como deve sair esse Corinthians e o reencontro com o Matias Rojas, que foi bem criticado na última temporada, chegou com uma contratação de peso, mas espera dar a volta por cima nesta temporada de 2024, assim bem como todo o elenco que precisa dar resposta em campo, né, Mari? Ai, você falou de polêmica, você sabe que a gente gosta, né, Lili? Então vou... Rapaziada, eu tô confiante no Matias Rojas. Eu acho que esse ano será o ano dele. Eu também achava que o Fausto Vera ia voar, ia dar a volta por cima esse ano, mas parece que vai embora, então fazer o que, né? O Fausto Vera só jogou nas mãos do Vitor Pereira de lá pra cá, mano. Com aquele relacionamento dele lá, ele com a cabeça na mulher na Argentina lá. Caiu bastante no futebol e talvez será vendido. Pessoal, tô gostando muito do trabalho do Augusto Melo. E eu acho mesmo que ele será dois, se não o melhor presidente da história do Corinthians. Posso estar me equivocando? Talvez. Posso me equivocar? Talvez. Mas estou esperançoso. E você, o que pensa? Comenta aí. Comente aí e fortalece com like, hein? Fortalece aí com like. Se inscreve no canal e ativa o sininho e vai, Corinthians.